Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde. Hoje este Hélio Responde está muito interessante porque nós vamos desde o mais simples ao mais avançado, porque pelo que me recordo há alguns elementos que trataremos hoje que nunca tratamos aqui no canal. E de outro lado falaremos sobre coisas que já falamos, mas com uma profundidade um pouco maior para tratar desde o básico ao avançado e seguirmos nossos estudos, nosso aperfeiçoamento dentro da espiritualidade da vida e do universo. Então, antes de nós iniciarmos, eu já peço para que vocês deixem aqui embaixo nos comentários as suas perguntas e colocações para a gente conversar na quarta-feira que vem. E é isto. Então, vamos às nossas indagações. E se existe o Hélio Responde, existe também o Hélio Pergunta, mas não sou eu que vou lhes fazer a pergunta hoje. É o Hélio que está perguntando para o Hélio Lorenzon, que diz o seguinte: Hélio, poderia falar sobre Kundalini e a atual situação das pessoas frente a isso? Este acredito que seja um assunto que nós não tratamos com profundidade ainda aqui no canal, até porque é um assunto um tanto quanto complicado e complexo para a gente abordar. Mas vamos aprofundar nessa questão. O que é a Kundalini, né? Ou a Kundalini, chamado por alguns dessa forma também? Bom, Kundalini é a energia criadora universal. A energia que tem o potencial da vontade, da criação, que permeia todo o universo. Se a gente for estudar a filosofia profunda do Samkhya, por exemplo, a gente vai observar que a Kundalini, essa força de potencial criador, é que gerou todo esse nosso universo manifestado. E nós, seres humanos, fazendo parte desse universo, contemos em nós também esse mesmo potencial criativo. Temos essa energia ainda aqui em muitos de forma latente. Mitologicamente, ela é chamada como o fogo serpentino, né? Alegoricamente e simbolicamente, porque o fogo ele ruma aos céus. Os céus simboliza esse aspecto espiritual e o fogo é um canalizador de vontade. A vontade é um poder criativo. Mas como ela atua nas pessoas, bom, aí é bastante subjetivo. Se a gente for estudar a anatomia sutil dentro do yoga e da Índia, a gente vai encontrar, por exemplo, os granthis. O que são esses granthis, né? São 3 granthis: o Brahma Granthi, o Vishnu Granthi e o Rudra Granthi. São como se fossem nós. São como se fossem grampos que bloqueiam o canal central da nossa coluna vertebral, o canal central conhecido por Sushumna. E estes granthis, eles servem também para bloquear um pouco a ascensão, a passagem também de Kundalini, embora bloqueie também tantos outros pranas que permeiam e circulam o nosso corpo astral. Mas o primeiro Granthi, o Brahma Granthi, está localizado um pouco abaixo do Muladhara Chakra, ou bem próximo ao Muladhara Chakra, e ele tende a romper-se de forma natural, né? Porque uma pessoa que está encarnada, já tem uma conexão com o plano material, a energia potencial criadora, que é a Kundalini, vai estar atuando nele também e vai naturalmente romper e passar essa primeira barreira, esse primeiro nó, esse primeiro grampo. Eu diria que pessoas com 4, 5, 6 anos de idade, não, na verdade 7, agora tô recordando aqui das informações dos conhecimentos. Uma criança com 7 anos já começa a romper esse seu primeiro Granthi, um Brahma Granthi. E se passou disso e não rompeu, bom, às vezes em qualquer contato mais forte com a matéria, quando você coloca com alguma ação no mundo material, esse passo já é dado. E, enfim, qualquer pessoa, eu diria que tenha experienciado um grau de prazer bastante elevado, vai ter esse primeiro Granthi rompido. E aí a energia vai passar a atuar do primeiro Granthi, Brahma Granthi, até o segundo, que é o Vishnu Granthi, que está localizado um pouco abaixo do Anahata Chakra, bem próximo ao Hrit Chakra. É um outro centro que os hindus, que os yogis atribuem, né, nesses estudos de anatomia sutil. Enfim, as pessoas que têm o primeiro Granthi rompido, praticamente a Kundalini vai atuar nelas de um modo a estarem harmonicamente vinculados e muito atadas ao plano material terrestre. São aquelas pessoas que vivem praticamente para os prazeres mundanos, que vivem nesse sistema de viver para a alimentação, para a sobrevivência e também para a procriação.
não é nada muito além disso. Embora possa ter lampejos de reflexões um pouco superiores, não é guiado por elas. Agora, uma pessoa que já rompeu o seu segundo grante, mas lembrando, esses grantes, esses nós, eles rompem-se não espontaneamente como o primeiro, e sim por um trabalho interno de moralidade, quando nós começamos a atuar e a ativar o nosso centro cardíaco com mais força. Como fazemos isso? Nos tornando seres mais compassivos, nos tornando seres que atuam com mais coragem, lembrando que coragem é fazer o que é certo perante a nossa própria consciência moral e espiritual, desenvolvendo algumas outras virtudes de amor ao próximo, é que esse grande vai sendo liberado. E quando há essa liberação, aí a energia de Kundalini, que naturalmente flui em nós, pode ascender e chegar um pouco mais acima no nosso ser. Para pessoas que tiveram um rompimento de segundo grande, ou que tiveram uma liberação, rompimento talvez não seja a palavra, rompimento é algo ruim, né? Rompeu, explodiu, não é nesse sentido que eu me referia, mas a partir de um esforço interno nós abrimos e liberamos esse grande. Bom, para essas pessoas, aí já há uma atuação um pouco maior e até mesmo com o despertar do que os yogis chamam de siddhis, né? Alguns poderes psíquicos, como até mesmo a auscultação do plano espiritual, a receber um pouco mais de intuição, a trabalhar a sua expressividade, a sua criatividade, o seu lado artístico e ser seres mais compassivos e verdadeiros, sinceros, como eu já comentei aqui. E o terceiro dos grantes é o Rudra Granthi, que está localizado logo abaixo do Ajna Chakra ou do chakra frontal. E bom, para aquelas pessoas que já liberaram e ascenderam todos os grantes, inclusive o Rudra Granthi, a Kundalini atua de forma que nós não podemos nem sequer tatear aqui, porque aí são aqueles seres iluminados, né, que têm pleno domínio sobre a matéria, manifestam todos os graus, por exemplo, de mediunidade, com bilocação, com aporte, com perfeitas clarividências e por aí vai, porque o potencial criativo do seu ser, da sua consciência acoplada ao plano físico já está plenamente desperto. Então é algo muito subjetivo, né? Depende muito de pessoa para pessoa, mas eu diria que 90% talvez da humanidade está ainda rompido ou liberado apenas o Brahma Granthi, que é o primeiro Granthi. Alguns estamos já no segundo Granthi e do terceiro para cima, bastante difícil. Não conheci ninguém, eu acredito. Só historicamente, Jesus, Buda, Sai Baba e por aí vai. Temos uma próxima pergunta aqui que é 3 em 1, da Cassimeire Pacheco. Boa tarde, tenho 3 perguntas. Primeira, os espíritos veem a gente dormir? Sim, eles podem ver a gente dormir desde que tenham um mínimo grau de equilíbrio, né? Se não estão perdidos nos seus devaneios mentais, nas suas formas mentais que ficam pairando a aura, inclusive em nós também, não apenas em espíritos desencarnados. Se eles não estiverem perdidos nas suas formas mentais, estão vendo o mundo com clareza, podem chegar próximo ao nosso quarto, à barraca, se a gente estiver acampando, e podem ver a gente dormir também, como se a gente estiver acordado, nos vem acordado. Basta estar próximo da nossa frequência de matéria. A segunda, na hora de fazer a projeção astral, se o quarto está escuro, eu consigo ver um espírito ali? Está muito vinculado essa questão de nós conseguirmos ver os espíritos com o que eu acabei de comentar, as frequências de matéria. Como nós encarnados estamos vinculados ao plano mais denso da matéria, quando nós saímos em projeção astral, no nosso corpo espiritual, o mais comum é que a gente saia na frequência de matéria mais próxima ao plano físico. Então a gente pode ver os espíritos que estejam nessa mesma frequência que nós saímos, ou se existirem ali presenças espirituais que estão numa frequência um pouco mais superior, um pouco mais sutil, mais acima, que geralmente são onde estão os nossos mentores, guias e amparadores espirituais, a gente não vai conseguir visualizá-los, mas muito provavelmente nós poderemos senti-los. Para que a gente os veja, é necessário que ou eles adensem-se e se manifestem na frequência em que nós estamos, no lado astral, ou que eles nos
patrocinem, né, um pouco mais de energia para que a gente possa sutilizar a nossa matéria, a nossa frequência e chegar até o nível em que eles estão vibrando e estão atuando ali com o seu corpo espiritual. Com relação a estar escuro e não conseguir enxergar, não tem problema nenhum, porque o meio de captação, o meio que nos traz a visão no corpo astral não é os olhos físicos, né? É o Ajna Chakra e ele capta uma luminosidade que é sempre muito fácil de se enxergar. Basta também que ele não esteja obstruído. A gente vai precisar trabalhar um pouco de energia para liberar esse centro e ele ficar mais leve, mais ativo e facilitar a nossa percepção visual. E como sei se é bom ou mal? Acredito que seja o espírito que você estiver vendo, né? Aí muito mais é pela energia, pela vibração que ele ou ela emana. Mas eu diria que, como a gente na maioria das vezes sai nessas regiões mais próximos à frequência material física aqui, que é a chamada zonas umbralinas, 90% ou até mais dos seres que ali se encontram não são nem bom nem mal. Não vão querer, claro, não estou falando das zonas mais inferiores do umbral, né? Mas é essa que a gente geralmente sai. São seres que estão mais pelos seus interesses. Se a gente não comprar briga, não encher o saco, eles não vão fazer nenhum mal pra gente. Às vezes são até curiosos, né? Ficam ao nosso lado assim, observando, e quando a gente está consciente, eles ficam mais curiosos ainda e geralmente saem correndo. Mas observando a vibração que eles emanam, nós conseguimos saber se são seres que estão com intenções agradáveis ou desagradáveis, afetivas ou hostis. Mas não são nem bom nem ruim, são que nem nós, né? Somos que estão lutando às vezes por si mesmos. Nós não somos esses seres mais altruístas e mais benevolentes que existem. Não estamos a caminho, mas ainda longe disso. E eu diria que é isto. E para nós encerrarmos ainda dentro dessa mesma temática, a Marila diz o seguinte, pergunta: os espíritos, leem nossos pensamentos? Com certeza. Bem como podem nos enxergar, eles podem também, se estiverem bem equilibrados, como já tratamos, enxergar, às vezes não os nossos pensamentos, mas os nossos desejos mais profundos ou mais ocultos. E eu diria que não apenas isso, não apenas ler e ver os nossos desejos, nossos anseios, nossos pensamentos, mas muito nos influenciam, como já é retratado e já nos disse Allan Kardec no Livro dos Espíritos, pergunta 459, ele indaga, né, se os espíritos influenciam nossos pensamentos, e a resposta é que muito mais do que nós imaginamos. Às vezes influenciam tanto que o caminho que nós tomamos são eles que traçaram. Às vezes nós somos dirigidos pelas influências dos pensamentos dos amigos espirituais. Então é isso no Hélio Responde de hoje. Eu agradeço muito as vossas companhias. Espero ter contribuído um pouco mais em informação, conhecimento, ou simplesmente levado a você uma energia de paz. E é isto. Lembrando de deixar aqui embaixo suas perguntas e colocações, se quiser complementar, se quiser refutar, inclusive o que eu falei, fica à vontade. E deixar o like para auxiliar as divulgações mais e mais dos nossos conteúdos. Compartilhe com quem você quiser. Nós nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais.